Pronto, agora sim. Vamos orar para nós iniciarmos nossa aula, pessoal? Queria pedir para o irmão Mateus, para que ele faça essa oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por privilégio de estarmos aqui, Senhor, para aprender a tua palavra, para escutarmos a comunhão com os nossos irmãos e te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Também queremos te pedir, Pai, a tua bênção nesse momento agora que é viver, para que tenhamos discernimento, sabedoria, Senhor, e possamos aprender mais da tua palavra. Que a tua palavra ela possa moldar os nossos corações e fazer cada vez mais parecidos contigo. Pai, que vai trazer essa palavra agora nessa manhã, para que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente está fazendo uma série de estudos a respeito de ética. E não é qualquer ética, como eu falei para vocês aqui na nossa última aula. Nós temos vários tipos de ética, mas é a ética bíblica. E trazendo para a nossa realidade, pessoal, sempre que eu falar em ética, troque por qual é a atitude certa a se tomar, qual é o certo a se fazer. Porque é isso que é ética. É você definir o que é certo e errado baseado em alguns conceitos. E na nossa situação, são conceitos bíblicos, tá legal? A aula que nós iremos ter hoje vai ser uma aula talvez um pouco diferente, tá? Do que a gente normalmente tem. Eu priorizei na nossa aula de hoje trazer conceitos mais práticos e fazer da aula mais ou menos uma discussão para que essas situações do nosso dia a dia a gente saiba como agir diante delas, tá legal? O tema que a gente vai trabalhar, discutir um pouquinho hoje é a ética bíblica na ajuda aos necessitados, tá legal? E como introdução, eu queria deixar assim algumas perguntas no ar, tá? Para a gente já ir começando a trabalhar isso daí. Como nós agiríamos nessas situações? Será que o cristão ele deve dar esmola no sinal? Ou será que é função da igreja fazer sopão de madrugada? Quem deve cuidar dos pobres? A igreja ou o governo? Isso é, os políticos. Essas perguntas é só realmente para começar a provocar a gente, tá, pessoal? São perguntas mais retóricas, mas essa que vai ser a pegada da nossa aula hoje, tá? A Bel já inaugurou aí, vai ser uma aula que eu quero ver vocês falando também, viu? Não é só Isabel não, tá? Então, pessoal, desde o Antigo Testamento a gente sabe que a igreja ela sempre teve como marca de ser atuante no socorro aos necessitados, tá? Abre pra gente aí, por favor, Mateus, em Êxodo 22 e lê do verso 21 ao 27. E, por favor, Pastor Rodrigo, abre em Deuteronômio 24, dos versos 5 ao 22. São vários versículos, mas servem para exemplificar um pouco disso que a gente vai falar aqui, de como era feita a ajuda aos necessitados no Antigo Testamento. Pode falar, Mateus. Êxodo 22, do 21 ao 27. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros postos na terra do Egito, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e os matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre. É a veste do seu corpo em que se deitaria. Pois será, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então a gente vê aí que um dos motivos para o povo de Israel não oprimir os pobres e as viúvas
É porque eles também foram pobres, eles também foram forasteiros na terra do Egito. Mas tem uma lei em particular que fala em ser misericordioso com aqueles que são desfavorecidos. Lê pra gente, por favor, Pastor Rodrigo. Deuteronômio 24, do 5 ao 22. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o bem, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo o que lhes ensinaram os sacerdotes levíticos, como lhes tenho ordenado, vocês terão cuidado de fazer. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isso será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprima o empregado, pobre e necessitado, seja um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende. É muito interessante que, se não, esse capítulo ele mostra o que dependeu a sobrevivência, por exemplo, de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era do povo de Israel originalmente? Nós sabemos que não. Ela foi preservada por conta dessa lei, que a gente chama a lei da rebusca. Você não deveria, aquela sociedade bem agrícola, você não deveria ser muito rigoroso quando você estivesse colhendo os seus frutos. Ou seja, ser misericordioso não era opcional ao povo de Israel. Pelo contrário, era algo que estava escrito na lei. Você ser generoso quando você der a sua oferta, quando você for ajudar outras pessoas. Não apenas no Antigo Testamento, mas desde a igreja primitiva, nós temos Paulo passando em várias igrejas para levantar uma oferta. Uma oferta dirigida à igreja de Jerusalém. Naquele período da igreja primitiva, ali na origem da igreja, nós temos uma grande seca que assolava Jerusalém. Por isso, o apóstolo Paulo, reconhecendo a importância da igreja de Jerusalém, que foi a igreja que deu origem a outras igrejas gentias, Paulo fala que essas igrejas, gentias, elas deviam isso à igreja de Jerusalém. Então, os irmãos de Jerusalém puderam ser sustentados através dessas ofertas que foram levantadas pelas igrejas gentias. E o que dizer dos dias de hoje? No site da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, existe mais informações sobre o CAIS. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a nossa igreja mantém um conselho de ação social, onde mais de 300 projetos sociais estão associados, vinculados a igrejas presbiterianas. Mas diante de tudo isso que eu falei aqui, qual deve ser o nosso papel como cristãos? É claro que todos nós devemos ajudar. Nós encontramos relatos aqui de mais de 2000 anos da igreja atuando como um bálsamo para os menos favorecidos. No entanto, nós devemos aprender a ajudar de forma bíblica, porque isso é o que nos pauta, isso é o que vai nos diferenciar de outros grupos que simplesmente fazem ação social.
Então eu queria colocar aqui a primeira situação, tá legal? Para nós discutirmos um pouco. Então, essa situação ela não é muito difícil, porque já aconteceu recentemente, mas imagine que aconteceu um desastre natural em algum lugar, certo? Qual deve ser a nossa atitude como cristãos? Vamos dizer que essa situação que aconteceu, que a barragem de Brumadinho, ela estourou e cidades foram devastadas do dia para a noite. O que nós devemos simplesmente fazer? Nós devemos simplesmente depositar dinheiros e donativos. Vários locais estão sendo centro de coleta de donativos. Será que o nosso papel é simplesmente chegar lá e colocar o nosso quilo de açúcar ou nossa cesta básica? O que vocês me dizem? Abre pra gente aí, Mateus, em Gálatas 6:10. Será que a gente deve ligar lá para Globo lá e doar nosso dinheiro? Será que a gente deve doar dinheiro lá para a prefeitura, né? Que teve. O que vocês me dizem? Qual que é o melhor canal? Você acha que sim, irmã? Não, o melhor canal que eu acho é ajudar quem está mais próximo de mim. Certo. Por exemplo, pessoas necessitadas da minha igreja. Você está falando específico de uma catástrofe longe lá de Minas Gerais. Né? Uhum. Se puder, é bom, mas eu priorizo ajudar quem está mais próximo a mim. Entendeu? Por isso que essa irmã Graça é muito bíblica, essa mulher. Lê pra gente aí, por favor, Mateus, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Exatamente. Poxa, Felipe, então quer dizer que eu não devo ajudar? Olha, você deve ajudar. Mas como nós vimos em um desastre que aconteceu recentemente, por exemplo, lá no Amazonas, a Igreja Presbiteriana, através desse Conselho de Ação Social, disponibilizou contas e recursos para serem doados lá para os nossos domésticos da fé, para os nossos irmãos. Então veja, o princípio que a Bíblia mostra para a gente é que deve sim existir uma prioridade. Você, puxa, Felipe, como assim? Quer dizer que eu não devo ajudar simplesmente qualquer pessoa? Olha, quando sorbejar a ajuda, quando for demais, você pode sim partilhar. Mas da mesma forma que se na sua casa o seu filho está passando fome e você tem um pão, você vai doar esse pão? Então, nós precisamos tratar os nossos irmãos na fé, pessoas que passam necessidade, com essa prioridade. E isso não é errado, isso daí é ser bíblico. Tá ok, pessoal? Então, olha aí, muito, muito legal sua contribuição, viu, irmã Graça? Amém. Em relação a esses desastres que muitas vezes ocorrem, né, acho que o conceito que a gente tem que ter é que quando se coloca numa mídia, né, uma situação como essa, é aquele ditado que a gente conhece, né, que os olhos não veem e o coração não sente. Quando a gente percebe uma grande devastação, uma grande situação como essa, né, a gente fica acalentado, a gente fica triste, e isso leva a gente realmente a querer ajudar, a querer participar. Mas o fato é que isso acontece diariamente ao nosso redor, né, e a gente, por não conhecer e não saber, muitas vezes passa para a gente uma coisa que só acontece eventualmente. Quando tem um desastre do ladinho, quando tem uma queda de barreira. Então acho que
preocupação de querer conhecer e saber o que está acontecendo ao nosso redor. Porque bem colocado também, a ajuda aos necessitados deve ser uma prioridade também do nosso coração. Então, a intenção tem que ser realmente bem avaliada. Isso não deve ser feito na intenção de nos tornar mais assim, aceitáveis diante de Deus. Exatamente. Mas sim pelo exemplo que a gente percebe. Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso daí à frente, sobre intenção do coração, mas eu acho só para a gente fechar essa questão, fica 1 Timóteo 5, 8, tá? Acompanhem a minha leitura. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Certo, pessoal? Então, bem legal aí essa primeira situação. Mas, situação 2. O político X tem um plano para acabar com a pobreza no país, tá? O político X aí, ele falou, olha, eu tenho um plano e eu vou acabar com a pobreza, certo? 9 dedos aí esse político. Cadê Zuzaki, né, rapaz, nessa hora, tá vendo? Então, o político X, ele falou, não, agora vai, eu tenho um plano para acabar com a pobreza. Eu devo dar meu voto a esse político? O que você acha? Será que é possível acabar com a pobreza? O que vocês me dizem? Não, acabar não vai, porque até o próprio Senhor Jesus disse que a pobreza, os pobres, a gente sempre teria. Olha. A gente sempre haverá pobre. Tá vendo, rapaz? Sempre haverá rico. Né? Olha aí. A irmã Graça perguntou esposa. Exatamente, irmã Graça. A senhora viu minha aula, irmã Graça? Tá vendo? A pessoa estuda muito da Bíblia e já sabe todas as respostas. Aí. Olha, desde pequenininho, não é verdade? Olha aí. Eu tenho dúvida até de muitos políticos cristãos, quanto mais não cristãos. Exatamente, não é verdade? Douglas, abre pra gente aí Provérbios 22, 2. E, Mo, abre pra gente Marcos 14, do 1 ao 9. Será que é possível acabar com a pobreza? 22, 2. É. O rico e o pobre se encontram. Quem os faz ambos é o Senhor. O rico e o pobre se encontram. Ambos fazem isso. Em outras versões tem Deus criou a ambos. E o que é que isso significa, pessoal? Significa que quem criou a pessoa que é surda? Ou quem fez a pessoa que é muda? A pessoa que é coxa, a pessoa que é cego de nascença, quem foi que fez? Não foi Deus, não é verdade? A gente sabe que o pecado, ele manchou e ninguém era para originalmente nascer cego. No entanto, Deus escolhe onde nós iremos nascer, ou quais habilidades nós iremos ter, ou qual personalidade nós vamos ter. Existem pessoas que têm uma personalidade que é um pouco mais relaxada, um pouco mais encostado. Existem pessoas que têm uma personalidade mais ativa. E tudo isso daí pode influenciar no seu acúmulo de riqueza. O que Provérbios 22, 2 está falando pra gente é que tanto o rico quanto o pobre, Deus fez a ambos. Então, nunca vai existir uma ausência completa de pobreza, tá certo, pessoal? Por quê? Porque nós sabemos que é algo que sempre vai vir até a vinda de Cristo, certo? Depois da vinda de Cristo, vai ser todo mundo rico, Felipe? Vai ter rua de ouro, né? Mas esse não é o ponto, pessoal. O ponto é que, lê pra gente Marcos 14, do 1 ao 9. Dali a 2 dias era Páscoa e festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso,
veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. O que Jesus traz para a gente nessa passagem, pessoal, é... Essa mulher, ela conseguiu enxergar algo que talvez os apóstolos não conseguiram. É o benefício espiritual, ele supera em muito aquele benefício físico, aquele benefício momentâneo. Jesus mesmo falou que os pobres, olha, vocês sempre vão ter convosco, vocês sempre vão poder fazer boas ações, mas a mim, por pouco tempo, vocês vão me ter. Então, ela enxergou um benefício muito maior do que simplesmente matar a fome de meia dúzia de pobres. Ela enxergou o benefício de servir a Cristo como muito mais importante. Tá legal, pessoal? Então, só para fechar essa segunda situação aqui, se algum político que vai falar que vai acabar com a pobreza, com a miséria, olha, rapaz, ele está mentindo, porque a miséria, ela tem origem no pecado de um mundo caído. Então, é impossível acabar com a pobreza. Mesmo a pessoa fala, não, eu vou fazer bolsa isso, bolsa aquilo outro, ou eu vou vender todos os meus bens e distribuir aos pobres. Será que isso vai acabar com a pobreza ou com a miséria? Então, tome cuidado aí no político que você vota, principalmente... Isso é muito interessante, porque o texto de Provérbios, ele traz para essa questão social como da soberania de Deus, que é Sim. o que o texto aí fala nesse texto que a gente vai ler agora. Exatamente. Os pobres sempre têm convosco. E o Provérbio diz que Deus é quem fez, não é a obra do acaso. Exato. Isso é soberania de Deus. Então, vocês imaginar que um dia não vai ter isso, não vai ter pobre, alguém vai poder, como é que ele vai anular a soberania de Deus? Né? Exatamente. Essas teorias e expectativas sociais, né, de pensar uma redenção social, vivemos em um mundo não haja pobre, isso contraria esse conceito de a soberania de Deus. Deus é quem decretou tudo isso. Perfeito. É impossível viver sem essa realidade. Perfeito. O texto do Evangelho, e o texto do Evangelho ele lida assim, matematicamente, se você pensar numericamente, o que daria uma... Essa situação aí. Mas só pegando o gancho disso que o senhor falou, pastor, por favor, abre em João 4, dos versos 13 ao 15. Porque a situação 3 imagina que no seu trabalho, ou um conhecido seu, tá legal? Uma pessoa que você conhece, que é muito gente boa, e ela falou, olha, eu trabalho em uma ONG. Vamos lá trabalhar comigo nessa minha ONG? A gente vai lá, a gente vai ajudar os pobres, a gente vai juntar agasalhos para distribuir. E aí, vamos lá comigo? Qual deveria ser a sua resposta? E aí, irmã Graça? Quando nós vamos, tem uns corpos que se aproveitam. Não, eu não sei isso, não. Eu gosto do dom de misericórdia. Eu sei que porque desde que eu me entendo por gente que eu gosto de... Eu me sensibilizo com a necessidade do meu próximo. Eu me sensibilizo. Agora, a gente vai ficando mais de idade, a gente tem que
e discernir uma coisa da outra. Porque tem pessoas que se aproveitam muito. Por exemplo, você pede uma pessoa para fazer uma coisa, aí não vai, não pode, como eu vejo ali na porta do mercado. E agora tem uma senhora, né? Todos os dias ela sai, 3 horas da tarde com as bolsas cheias. Aí já me ensinaram ali a fazer como é que tem que fazer. Tem que abrir a embalagem de alguma coisa. Se eu for dar um pacote de biscoito, a senhora tem que abrir para que eles não vendem. Certo. Então, assim, Tô na entendendo. minha família tem pessoas que eu ajudo porque são pessoas que, minhas irmãs mesmo, pessoas que precisam, eu ajudo. Que bênção, minha irmã, que bênção. Mas assim, Porque precisam. Agora, na questão de trabalhar de ONG, a gente tem tanta coisa que fala sobre ONG, tô entendendo. eu até poderia trabalhar numa coisa assim, sem remuneração, não incomodaria não. Até eu tô falando com ela, que a gente gostaria de, um dia, né? Mas esse trabalho de sopa, de sopão, Muito bom. É uma coisa que eu gosto, que eu Bacana. gostaria de fazer. É exatamente esse ponto que a gente vai trabalhar agora. Lá na igreja tinha aqueles baratinhos, aquelas coisas. Aham. Eu gostava de fazer aquilo. Muito legal. Mas o ponto da aula da gente aqui, né, é tratar sobre ética, né? É se seria certo ou errado. Será que é certo um cristão trabalhar numa ONG? Ou é errado, ele não deveria ir? E aí? E aí? Concordo com você, Isabel. Pastor, o senhor está aberto aí em João 4, 13 ao 15, certo? Pode ler, por favor. Capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, verso 13 ao 15. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, eu quero beber essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Perfeito. Alguém sabe que passagem é essa? Da mulher do poço. Da mulher do poço, a mulher samaritana, não é verdade? E ela está conversando ali com Jesus e Jesus fala para ela que, olha, eu tenho uma água que você não vai ter mais sede. E qual é a resposta dela? Ô Senhor, me dá dessa água aí, porque, poxa, vir aqui no poço é tão complicado, eu tenho que sair essa hora e depois tenho que levar o balde. Seria tão mais fácil, tão mais prático eu não ter mais sede. E qual é a água que Jesus está oferecendo para ela? É realmente uma água que não vai te dar mais sede? Jesus está oferecendo a água viva para ela. Jesus está oferecendo a salvação para ela. Veja, Jesus está falando de uma realidade tão superior, e ela está pensando apenas em não sentir mais sede, não ter mais a boca seca. E o que isso tem a ver com participar, trabalhar numa ONG, pessoal? Veja, tratando friamente, eu não vou falar que é errado você trabalhar numa ONG, tá? Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, como cristãos, é que o pão que nós temos de mais precioso é o pão da vida, não é o pão de trigo. Você quer trabalhar numa ONG? Você pode fazer isso. No entanto, o que deve direcionar a vida do cristão não é simplesmente saciar a fome do pobre ou do miserável. Isso daí é algo muito, muito, muito básico. É claro, veja, eu não estou sendo fora de realidade, não. Uma pessoa que ela está com frio ou está com fome, ela não vai dar atenção para o que você tem a ouvir. Seja o evangelho, seja o melhor pregador do mundo. Ninguém escuta nada quando está com fome. No entanto, se você só enche a barriga dessa pessoa, mas não fala de Cristo, veja, é a mesma coisa de essa pessoa, ela está num trem, indo para o inferno, e você colocou um ar-condicionado.
Ou seja, aqui na terra ela até pode ter um pouco de conforto, de fome saciada, mas o destino final dela ainda está sendo o inferno. Então, nós como cristãos precisamos ter uma boa visão da nossa missão aqui. A gente não pode perder o foco como esse pessoal de, às vezes, ONG tem, que quer criar o céu aqui na terra, que quer ajudar sem um foco. Ou até mesmo existe um foco. A gente sabe que todo bem, ele vem de Deus. É de Deus onde se origina todo o bem. E às vezes as pessoas fazem o bem para as outras com motivações no coração perversas. Como assim? Eu traio a minha mulher e para acalmar a minha consciência eu dou cestas básicas. Ou eu fui uma pessoa muito má no passado, eu assassinei alguém e para tentar equilibrar o meu karma, eu vou ajudar as pessoas. Ou então eu vou ajudar as pessoas para que as pessoas mais poderosas me notem e eu possa ter um cargo melhor ou me saia melhor de alguma forma. Então, existem diversas motivações para as pessoas fazerem o bem. Mas só nós que temos a palavra da verdade é que temos a verdadeira intenção ao fazer o bem. Tá certo, pessoal? Então, a respeito de ONGs aí, vocês já têm a palavra aí do que a Bíblia nos fala. Zuzá aí, nosso amigo, chegou agora, rapaz. Você foi citado aqui na aula. Então, situação número 4, tá? Eu soube, tá? Essa situação talvez seja mais próxima da gente, tá? Eu soube que um irmão na igreja, ele está passando necessidade. Será que eu devo diretamente ajudar ele ou eu falo primeiro com a liderança? E aí? Eita, irmã Graça, ó, já não falou nada, pronto. Olha, tem um caso, vou falar porque... Eita, falou, pronto. Falou que não ia falar, mas falou. Diga, irmã Graça, vá. Tem um caso lá no nosso sabe? Essa pessoa, ela só vai uma vez à igreja, é membro da igreja. O seguinte, vamos analisar a Bíblia. Eu acho que é algo prudente a se fazer, não é verdade? Zuzá, você chegou aí, abra aí em Atos, capítulo 6, versos do 1 ao 3, tá? Irmã, entenda que a nossa missão aqui não é ter como base a opinião de pastor Rodrigo, ou de Felipe, ou de Zuzá. A nossa base é as Escrituras. E se a gente passar a ignorar a instrução bíblica, já a gente vai estar como muita igreja por aí virando ONG. Eu entendo a sua colocação quando a senhora fala que infelizmente existem lideranças que regem, que lideram a parte das Escrituras. E isso é uma pena. Infelizmente, coisas assim acontecem. No entanto, a instrução bíblica é aquela que deve nos orientar. Zuzá, lê pra gente, por favor. Atos 6, 1 a 3. Atos 6, do 1 ao 3. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos de serviço. Obrigado, Zuzá. A gente tem aqui, nesses versículos, a criação
do ministério da diaconia, tá certo? Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, todos nós sabemos o que é a diaconia, é uma seção da igreja, da liderança, escolhida pela liderança, tá certo? Para administrar esses recursos da igreja. E qual é a diferença, minha irmã, ou não apenas a senhora, mas todos nós, qual é a diferença de nós termos uma parte da igreja que vai direcionar esses recursos? É que nós teremos uma parte da liderança que vai ser uma ajuda na vida dos irmãos de forma impessoal. O que isso significa? Significa que quando a liderança souber dessa situação, ela vai até, idealmente, claro, o que a Bíblia nos fala é que a liderança ela deve ir até esse irmão para investigar o porquê que está havendo necessidade. Por que está havendo a caréstia na casa dele? Por quê? Existem casos de pobreza que não são falta de dinheiro, e sim excesso de pecado. O que isso significa? Paulo fala para a gente em Efésios 4, 28. Abre para a gente aí, Zá. Existem situações, cada situação ela precisa ser julgada. Por quê? Porque se você contribuir com dinheiro somente para uma situação onde a origem é pecado, você não vai estar resolvendo o problema. Pelo contrário, você vai estar intensificando o pecado. Imagine alguém que é preguiçoso e passa necessidade porque não quer trabalhar. Se você simplesmente dar dinheiro para essa pessoa, você não vai estar ajudando ela. Lê pra gente aí, Zuzá. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, vá trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Exatamente. Então, não é somente não roubar, é você ir trabalhar. Então, em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo fala de forma bem clara, aquele que não trabalha, que não coma. Então, a situação regular, a situação comum, a regra é essa. É nós usarmos desse instrumento instituído por Deus para abençoar a igreja. A diaconia ela foi criada para isso, para abençoar a igreja. Para que aquele que doa, ele não se orgulhe falando, eu dou para aquele irmão ou para aquela irmã. Eu ajudei aquela situação. E a diaconia também serve para que aquela pessoa que recebe, ela não fique constrangida, falando, poxa, eu tô passando essa situação de dificuldade, uma catástrofe aconteceu, eu perdi meu trabalho e, poxa, eu estou sendo aqui sustentado por aquele irmão. A diaconia existe para isso, para que a ajuda na igreja ela seja impessoal, para que tanto a pessoa que ajude quanto aquela que é ajudada, ambas glorifiquem a Deus pela oportunidade de ajudar e pela graça de ter recebido. Pode falar, querida. Até porque quando existe esse caso, é interessante essa busca da liderança, porque é que ela incorre no pecado da preguiça, ela não precisa de dinheiro, ela precisa de uma exortação. Ela precisa de exortação bíblica para se arrepender do pecado dela e assim obter os próprios recursos com o seu trabalho. Tá legal? Quinta e última situação para a gente terminar. Eu acho que essa daqui todo mundo sabe a resposta, tá, pessoal? Eu acho que não é uma situação diretamente para nós. Eu, pelo menos, espero que vocês saibam a resposta. Mas, às vezes, nós somos alfinetados por aquele parente chato seu, ou por aquela pessoa no Facebook que vai lá e compartilha uma imagem. A quinta situação é, ao invés de dar o dízimo, posso doar ele para a caridade?
será... Ô, irmã Graça, a senhora já fala logo a resposta. Será que estaria correto eu, ao invés de dar o meu dízimo, eu transformar ele em cesta básica e sair distribuindo? O que vocês acham? É o quê? Dízimo é para ser dado na igreja, né, não, irmã Ana? E assim, tem dízimo e tem oferta, né? Dízimo, eu acho até que, para mim, dízimo é um ato de culto. Dízimo é uma coisa sagrada, é um ato de culto. Certo. É uma forma de você até cultuar Deus. Né? Agora, a oferta, ao pegar o dízimo e... Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Mas eu ajudo lá, não sei aonde eu digo lá, porque cada um já vem do evangelho, já sabe. É triste que você encontra situações como essa dentro da igreja. Você dá o dízimo, por que você não vai dar cesta básica, rapaz? Usar, vai se converter. Aí eu ia perguntar assim, primeiro, quem disse a você que não dá cesta básica? Olha aí. Mas não, existe um princípio, como a irmã falou, como a gente falou, a gente tem que devolver 10%, né? Eu não sou a favor daquele que diz que o dízimo pertence ao Antigo Testamento, né? Os líderes aí de denominações, né? Vice-presidentes defendendo isso. E eu não concordo. Tá certo? A Bíblia, para mim, ela é clara, né? Em relação ao dízimo. Então, de todo o nosso ganho, nós primeiramente separamos o dízimo e devolvemos, a área devolver a casa do Senhor. Maravilha. Pessoal, muito bom, tá? A contribuição de vocês. Só que, entendam, quando você vai conversar ou até mesmo debater com um ímpio, a gente... Eu explano a entendeu? A gente, às vezes, não pode nem entrar no mérito de defender o dízimo. Por quê? Porque o ímpio, ele não parte do pressuposto que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e deve ser seguida ao pé da letra. O ímpio, ele não parte desse pressuposto. O ímpio julga as coisas de acordo com seu próprio coração falho, quebrado, pecaminoso. Então, aos olhos do ímpio, dar o dízimo é algo errado enquanto as pessoas passam fome. Então, você não vai entrar nesse mérito. Não tem como discutir com o ímpio. Por quê? Porque ele não considera a Bíblia da mesma forma que você. Então,